Olá, sejam muito bem-vindos ao Bauxita Cast, o podcast da mineração Rio do Norte, que discute o futuro da inovação, da sustentabilidade e da mineração responsável na Amazônia. Eu sou Bruno França Pádua, CEO da Neo Ventures, e hoje a conversa é muito especial. Recebemos aqui o nosso convidado Guido Germani, CEO da MRN, para falar sobre o papel da inovação na transformação do setor mineral e no desenvolvimento sustentável da região. Guido, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Bruno. O prazer é meu. É muito bom poder participar desse podcast, Bauxita Cast, Isso aí. e poder transmitir aí o que a gente está fazendo em termos de inovação para o público. Muito legal, Guido. Vamos começar aqui com uma primeira pergunta, então. Uma pergunta importante aqui para o início da nossa conversa, né? Seria na linha da sua trajetória profissional, Guido. Eu sei que você já passou por alguns setores diferentes, alimentos, mineração, né, o setor ali consultivo, e eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa trajetória, pelas suas palavras, né, até chegar num cargo de liderança da MRN, né, que é uma mineradora muito respeitada brasileira. Tá, ótimo. Então, eu comecei como numa trajetória financeira, né? Desde um auditor lá no começo de carreira e tal, e passei por várias indústrias. Mas em 2008 eu entrei na mineração. A primeira vez foi em Angola, mineração de diamantes da Odebrecht. E de lá para cá eu continuei na mineração. Passei pela Mirabela Níquel, na Bahia. Depois trabalhei na MMX, minério de ferro do aquele empresário famoso que teve no Brasil, que foi o Ike Batista. Fiquei ali algum tempo aí já como diretor financeiro. Fiz muito projeto de fusões e aquisições, M&A. Depois eu fui para a Vale Fertilizantes, aí eu tive contato não só com a mineração, mas também com a parte do agro, né, que é o cliente de fertilizantes. Então foi um aprendizado muito bom, enriqueceu muito o meu conhecimento, principalmente em operações, no mercado agro, e acho que foi isso que me capacitou para assumir esse cargo, porque quando a Vale vendeu a Vale Fertilizantes, a Vale precisava de alguém para colocar lá no norte, na MRN. Então eu participei de um recrutamento interno e fui escolhido. E cheguei muito motivado, uma coisa nova para mim, dirigir uma empresa, num lugar muito sensível, que é a Amazônia. Então existiam vários desafios, principalmente se falava, estava muito em voga ainda aquela questão, tinha tido aquele acidente em Mariana, então barragens eram um tema sensível, então eu foquei muito em olhar a segurança de barragens e aprimorar os controles, instrumentação, e também como a gente estava atravessando já um licenciamento muito complexo, também investir numa maior aproximação com as comunidades, relacionamento com as comunidades, porque isso é vital para que você tenha a licença, não apenas a licença formal de operação, mas a licença social para operar. Muito obrigado, Guido. Eu fiquei curioso aqui com um aspecto, acho que pode ajudar ali os jovens futuros líderes, né? Uhum. Então você teve uma visão assim muito vasta sobre a área financeira de grandes e médias empresas, sabe? Uhum. Eu tenho um pezinho nessa área também, Venture Capital, né? Comecei a trabalhar lá, né, alguns anos, ali vários anos atrás. Uhum. Fiz, né, um mestrado nessa área e eu sempre falo isso pro meu time, né, que para chegar num cargo de liderança, não precisa ser o especialista em finanças, porque tem muitas pessoas competentes ali, né, na empresa, mas a pessoa que quer chegar ali precisa ter uma visão muito boa, aprofundada da área, né, assim. Como que te ajudou, né, essa experiência como CFO de algumas companhias, né, como te ajudou isso para chegar onde você está hoje? Tá, boa pergunta. Vamos falar de finanças de duas formas, né? Vamos falar, por exemplo, da vertente controladoria.
Uhum. Como controller, você olha muito para dentro da empresa, você entende as operações, você entende os custos, você entende bem a dinâmica da operação, e então você tem uma boa visão interna da empresa. Quando você está ainda na área de finanças, mas assim, mais para o lado de fusões e aquisições, planejamento estratégico, ou até tesouraria, você começa a olhar mais para fora da empresa e essas duas visões juntas, a visão interna e a visão para fora, te capacita a conseguir assumir um cargo de mais de uma gerência geral, uma gestão geral, como é o caso de um diretor-presidente. Mas me ajudou muito também, se eu tivesse sentado nessa cadeira apenas com o background de finanças, seria muito mais difícil para mim. Então eu tive a oportunidade na Vale Fertilizantes de cuidar de temas muito ligados à operação, como planejamento e controle da produção, logística, supply chain, e tudo isso vai cimentando as suas capacidades, de forma que quando eu cheguei na MRN, eu não vou dizer que eu estava 100% preparado, porque tive que aprender muita coisa ali, né? Sentar nessa cadeira pela primeira vez, mas toda essa experiência, desde finanças e tal, e operações, ajudou muito. Obrigado. Agora vamos entrar direto aqui no tema inovação, né? Que tem tudo a ver com o nosso Bauxita Cash aqui e com o trabalho, no contexto do trabalho dessa área na MRN, né? É uma pergunta que não podia deixar de faltar, né? E ela não é tão objetiva, ela tem uma certa subjetividade, ela depende da experiência, a resposta a ela, né? Depende da experiência de cada um. Mas vamos lá, o que é inovação para você e para a MRN, no seu contexto e no contexto da MRN? Tá. A gente vê inovação, assim, primeiro como uma necessidade pela própria mudança e evolução do mundo. Você não pode ficar para trás, sendo que a tecnologia se desenvolve, você tem que aprender a fazer as coisas, acompanhar essa evolução. Então a gente, no caso, tem casos específicos, por exemplo, no caso do rejeito foi uma questão de sobrevivência. A gente teve que definir uma nova metodologia de disposição de rejeito, senão a gente não conseguiria mais operar. Eu estou falando de remover o rejeito seco e colocar na cava de volta e fazer esse manuseio para gerar mais capacidade. Então, a gente mira sempre buscar eficiência operacional, segurança operacional e, obviamente, eu sempre penso, por já ter a mentalidade financeira, em um ganho financeiro também. Mas é assim que eu vejo inovação. Você tem que acompanhar o mercado, mesmo na situação que a MRN está hoje, que a gente está numa transição entre uma mina que está acabando e um licenciamento para uma mina nova. Então tem uma série de restrições orçamentárias, mas a gente nunca deixou de reservar um orçamento, por menor que seja, e investir na área e criar a cultura, né? A gente tem a Eliane que comanda a área de inovação especificamente, mas tem todos os facilitadores, pessoas, umas 30 pessoas mais ou menos, que trazem os problemas reais da operação e levam soluções inovadoras ou pedem para que se desenvolva alguma solução inovadora para aquele problema. Então a gente atua muito assim. Inovação tem que vir com resultado, né, Guido? Não tem dúvida, jeito, né? sem dúvida. Então ainda mais você com experiência na área financeira aí, você entende muito, né, sobre essa parte, né? A gente pode causar o impacto que for, né? A gente pode fazer ali o barulho que for, mas se não tiver resultado, não é sustentável, né? Um investimento nesse contexto da inovação nas empresas, certo? Exatamente. Então, é isso que você falou, Bruno, porque no dia a dia de uma empresa, os problemas imediatos te drenam a sua energia, te trazem para o dia a dia, para aquele trabalho mais corriqueiro. A inovação é uma forma de pensar mais longa. Geralmente você está pensando em projetos que vão ter algum
um retorno um pouco mais longo. Mas então você tem que ser capaz de balancear isso. Mas uma coisa que eu sempre faço, quando me trazem depois de uma prova de conceito, depois de todo o screening, né, que é feito no projeto, quando apresentam, eu sempre peço que venha com o NPV, o resultado do negócio. Vou investir quanto, vou receber quanto, como é que é esse retorno. O Acho valor que é presente. essencial, exatamente. Legal, vamos lá. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse contexto da inovação na MRN, né? Então agora vai ficar um pouco mais palpável para quem nos assiste. A gente vai falar então das áreas e de alguns desafios prioritários da MRN, né? Então, quais são essas áreas e quais são esses desafios prioritários no contexto da inovação que a MRN está, vamos dizer, apostando na sua solução hoje, né? Vocês querem resolver o que hoje? Tá. O que é prioridade para vocês no contexto da inovação? Eu acho que a gente tem muitas coisas, né? Imagino. O maior problema da MRN hoje é estar trabalhando numa mina em final de mina. Então eu estou com o minério cada vez mais longe, eu estou com o minério pior, que o que sobrou, raspando o tacho. Então tudo isso prejudica a minha rentabilidade. Então, algumas iniciativas que eu sempre peço para o pessoal olhar, seja em inovação, em P&D, como é que eu faço para melhorar a qualidade do meu minério nos processos da planta de beneficiamento. Então aí você tem um investimento aí, é mais um P&D do que inovação, buscando formas que outras empresas fazem, empresas de bauxita fazem para limpar a sílica da bauxita, que é o que mais nos penaliza. Dentro do contexto também de ganho de produtividade e ganho de custos, temos o projeto Ion, que é um projeto simples, que basicamente você coloca alguns equipamentos, eles ficam ligados e não operando. Por exemplo, a escavadeira, enquanto você está esperando o caminhão, ela fica ligada, porque o cara tem que ter, você está lá na Amazônia, tem um calor enorme, o cara precisa de ter o ar-condicionado ligado. Então esse equipamento permite que você desligue o equipamento e acione uma bateria para se manter ali. Isso aí tem um ganho fantástico de economia de combustível. Temos um projeto também, aí já mais para a parte ambiental, socioambiental, que também gera retorno, porque claro, quando eu gero goodwill, como eu falo, com as comunidades, isso é bom para mim, porque isso me facilita operar, é a licença social para operar. Então a gente tem um projeto chamado Água Camelo, que possibilita que tenha mais opções de água potável para as comunidades no entorno, né? E a gente está instalando em várias comunidades, foi desenvolvido também com uma das empresas do Mining Hub, eu esqueci exatamente o nome dessa empresa. Falando de segurança, temos um outro projeto que é o Mito Games, que é um exercício para os colaboradores que trabalham, por exemplo, em manutenção, conseguirem diagnosticar exatamente o que eles vão fazer e falar sobre isso e diagnosticar quais são os riscos. Então é feito em forma de jogos interativos, então melhora a comunicabilidade das pessoas, a descrição da tarefa, a avaliação dos riscos. Temos vários, a gente implantou um COI, né, um Centro de Operações Integrado, em que a gente hoje consegue ver toda a frota se movendo, quanto tempo está levando a viagem da frota da escavadeira até o britador, quanto tempo está levando nas manobras. Estamos implantando também o Cyberfleet, que é para controlar também o ciclo dos trens na ferrovia, controlar o tempo e para evitar acidentes. Então tem muita coisa que a gente tem feito e tudo isso está surgindo da base, a base encomendando demandas
que melhorem, facilitem a vida deles e dê mais produtividade, e com isso dá um impacto, obviamente, em resultado financeiro. Muito bom. Esse projeto, em parceria com a startup Água Camelo, né, e o Mining Hub, ele ganhou prêmio, não ganhou? Ganhou o prêmio Mineração Sustentável na revista Minério e Minerais. Isso aí. Bom demais. Então, quer dizer, é resultado de muito esforço, não só na execução conjunta do trabalho, mas lá atrás, no mapeamento dos desafios, na priorização, onde é que, né, a empresa vai investir recursos, depois tem que procurar um parceiro que está dentro do contexto da inovação aberta, né, que tem ali uns 7 anos que está bem em voga aqui no Brasil, né? Então, assim, tem um suor aí, né? Antes de ser reconhecido por um, sim, né, por um prêmio dúvida. Aqui da Minério Minerales, né? Sem dúvida. E é um desafio, como eu falei no começo, sobre o relacionamento com as comunidades, né? Quando a gente instala uma operação daquela, que está lá desde 79, se não me engano, operando na Amazônia, eu tenho uma vila com 6 mil pessoas e tem todo um entorno de comunidades quilombolas e comunidades ribeirinhas que acabam crescendo, aumentando sua população, porque vão trabalhar lá, vão ficar prestando serviço na comunidade. E aí começa a ter, por exemplo, essa questão da água, poços artesianos, como que gera mais água potável para eles. Então, foi nesse contexto que a gente trabalhou esse projeto. Muito bom. Quando a gente ouve o Guido falar aqui sobre inovação na mineração, citando alguns casos, parece que é fácil, mas não é, né? Então, como eu disse, tem um suor ali antes de tudo acontecer. E daí vem essa pergunta, eu acho que é um tema legal para a gente abordar aqui agora, que é sobre as principais barreiras, ou as maiores barreiras para inovar no setor mineral, né? Eu acho que o setor mineral, ele, de certa forma, ele é meio conservador ainda. Ele não é uma indústria de décadas, talvez milênios, né, que se cava o chão procurando alguma coisa. Então, assim, e a MRN também nasceu e ainda está num lugar muito isolado, né? Se a logística hoje lá para o oeste do Pará é difícil, imagina isso há 40 anos atrás. Então, a gente tem uma turma lá, principalmente na manutenção, que é assim, bastante antiga, e tem eles fazem tudo ali. Eu chamo eles às vezes de MacGyvers. Quebram o equipamento, eles têm tudo que é tipo de torno, eles vão lá e constroem uma peça do dia para a noite e botam o equipamento para funcionar. Mas é uma turma antiga, com 30, 40 anos, 25 de casa. Então, você precisa, obviamente, você mescla isso com pessoas mais novas que vêm desafiando como novas formas de fazer, e alguns têm a tendência já de ser curiosos e estudar e buscar, mas existe essa barreira cultural, eu acho que na mineração em geral e um pouco lá onde a gente está. Mas isso está mudando, eu acho que está mudando com certa velocidade, então a gente está mudando essa cultura, e o desafio do dia a dia, que, como eu falei, drena a sua energia para resolver o problema do aqui e agora. Então, ok, você está pensando no futuro, você está pensando em ideias para inovar, mas aparece um problema imediato que você tem que parar e ir para lá. Isso eu estou falando da MRN, tá? Uhum. E a própria restrição orçamentária, quando você está nessa situação que a gente está hoje, de tendo que ter muita disciplina de custos, muita disciplina de capital, no orçamento a tendência é deixar o essencial, mas a gente sempre reserva uma verba para continuar, para que a cultura não morra, a sementinha está lá plantada,
os facilitadores estão trazendo, a gente criou o Bauxita Lab, contratou consultores e a gente vai movimentando isso aí. Então, não pode deixar a cultura morrer, tem que expandir cada vez mais. Muito bom. Então falamos sobre o contexto atual, barreiras atuais, casos de sucesso, prêmios. Guido, em relação ao futuro, como é que você enxerga assim, o futuro da mineração, né? É uma pergunta subjetiva, mas ela é bem interessante, né? Porque se você pergunta a diferentes pessoas, com certeza a resposta é diferente, né? E dentro desse contexto do futuro da mineração, né, o que puder ser dito também sobre o futuro da MRN nesse contexto, né, faz sentido aqui para explicar um pouquinho melhor para quem está nos assistindo aí. Tá, excelente, Bruno. Eu vou falar primeiro da mineração como um todo e depois eu vou falar da MRN. Existe uma demanda da sociedade, uma demanda que é global, que é a demanda pela transição energética. Você pode acreditar ou não, tem pessoas que são céticas sobre se o carbono, o CO2 faz isso, aquilo, o aquecimento, muda o clima, mas a verdade é que a humanidade precisa buscar uma solução energética diferente dos combustíveis fósseis, porque um dia eles vão acabar. Então, assim, a mineração entra muito forte nisso, porque você tem aqueles minérios que são imediatamente usados na transição energética, como cobre, cobalto, nióbio, lítio, mas o alumínio, por exemplo, que é o minério onde a bauxita está inserida, que é na cadeia do alumínio, tem um papel também preponderante nisso, seja em energia solar, em energia eólica, em reduzir o peso dos veículos para que eles consigam suportar o peso de uma bateria, que é o que acaba sendo maior do que o peso de um veículo a combustão. Então você tem que embalagens e meios de transporte mais leves, e o alumínio entra nisso muito bem. Sobre a MRN, eu acho que passando essa fase do licenciamento, tendo a visibilidade melhor do futuro, que a gente está licenciando aí uma mina que pode durar mais uns 20 anos, já estamos construindo uma linha de transmissão que vai nos tirar de hoje uma energia gerada por óleo combustível. A gente tem uma térmica lá, então estamos construindo 95 km de uma linha de transmissão. Isso também vai reduzir muito o nosso custo. Então a gente vai liberar mais capital e mais orçamento para poder investir em inovação, em tecnologia e tal, né? Então, na verdade, hoje a gente tem uma empresa com capacidade para produzir 18 milhões de toneladas. Assim, eu tenho sistema de correia transportadora, britador, planta, ferrovia, porto, tudo isso para produzir 18. Por que eu produzo 12? De tempo? 18 hein? 18 milhões de toneladas por ano. Por ano. E hoje eu estou produzindo 12. Por quê? Porque eu estou tendo que poupar o minério até que eu consiga o licenciamento e vá nas novas minas, aí eu posso rampar a produção de novo. Né? Então tudo isso vai fazer a empresa crescer, vai ter mais fluxo de caixa para poder investir em tecnologia, e eu vejo o futuro brilhante para a MRN, uma empresa automatizada, bastante mais com mais tecnologia e muito mais inovação embarcada. A gente vê aí, ainda são estudos, mas a gente vê o que as grandes estão fazendo, a Vale com seus caminhões autônomos. Isso um dia vai ser a realidade da mineração do Rio do Norte. Obrigado, Guido. Para o pessoal que não é da área, né, que está nos assistindo aí agora, eu queria fazer uma consideração, né? A mineração, ela está em tudo, o produto da mineração, né? Então, se eu estou usando aqui um celular, um computador, um microfone, uma mesa, né? Isso aqui tem minério, a televisão aqui, então, quer dizer, mineração ela tem que vencer e vencer muito, né? Tem que, obviamente, ser cada vez mais produtiva, cada vez
mais agradável, né, à sociedade e meio ambiente, mas, gente, isso aqui a gente precisa e vai continuar precisando, né, de tudo que é produto, é resultado da mineração, né? Então, é bem importante a gente ter um setor aí cada vez mais produtivo, com cada vez mais inovação, né? Então, nossa conversa está bem nesse contexto aqui. É exatamente isso, Bruno. E tudo tem mineração. A gente não repara, mas tem. O próprio prédio, o aço, tem É, tijolo, tem alumínio aí, tem ferro, tem em todos os lugares tem cobre aí, toda a iluminação tem cobre. E a mineração, ela gera impacto. É inegável que ela gera impacto. Afinal de contas, você vai cavar um buraco e vai tirar um minério de lá, vai processar, vai gerar rejeito. Então, sim, ele gera impacto. Então, qual é o desafio da mineração? É mitigar, gerar o mínimo impacto possível e mitigar o impacto gerado, né? Então, a inovação, isso tem que andar muito junto, essa inovação de como minerar sustentavelmente para poder justificar o crescimento que a mineração vai precisar de fazer para, por exemplo, levar o mundo a viver com uma energia renovável, sem a energia fóssil. Então, esse é o grande desafio. É minerar com o menor impacto possível e mitigar da melhor forma possível o impacto gerado. muito bom. Guido, para a gente inovar, ser cada vez mais eficiente, mitigar o impacto gerado e gerar o menor impacto possível, precisamos da inovação, né? E a gente gostaria de saber como é que a cultura da MRN hoje, né, está sendo preparada para incentivar cada vez mais a inovação na empresa, né? E acho que essa é uma pergunta interessante aqui, que gostaríamos de conhecer mais, né, sobre a resposta dela. Tá. Então, assim, começa com o nível mais sênior, né, a diretoria, comprando a ideia e instituindo um departamento, como foi o caso. A gente já existia algumas iniciativas, a gente instituiu um departamento específico de inovação. Então a gente criou um departamento específico, que é a Eliane, e ela é responsável por fazer toda essa ligação com a academia, startups de inovação, consultorias, e a gente montou aí também o Bauxita Lab, e a gente obteve uma série a gente incentivou e recebemos uma série de facilitadores que foram voluntários em cada área da empresa para trazer as ideias e levar para ser desenvolvida, né? Então, assim, a gente trabalha, tem uma área centralizada, mas também está espraiado pela empresa, porque o problema e as ideias surgem lá no chão de fábrica. Então, o que a gente está fazendo é transmitir, fomentar, engajar, incentivar a cultura para que as pessoas tragam as soluções e dar uma capacidade, até um orçamento mesmo para a Eliane poder usar ferramentas para fazer com que aquelas iniciativas e aqueles problemas surgidos se tornem uma solução viável. Muito obrigado, Guido. Dentro da cultura, né, atual da MRN voltada para a inovação, tem um ponto que é interessante. Tem alguns setores, né, da economia que são mais. As empresas de alguns setores são mais tolerantes a erro, né? Então, nessa. Ali numa. Vamos dizer, cultura startup. Né? Cultura startup a gente fala muito que temos que errar, porém, errar rápido e barato. Uhum. Né? Isso valoriza a tentativa, valoriza, né, que as pessoas elas
tentem resolver rapidamente, né, os problemas, valoriza a criatividade, enfim. Alguns setores a gente entende muito que são, vamos dizer, que tem mais restrição em relação, por exemplo, à construção civil. Dependendo de onde você errar, você vai prejudicar, pode prejudicar a estrutura de um prédio, Uhum. né, ou uma casa, enfim. A mineração também, né? Então tem um certo setor ali que ele é muito pouco tolerante a erro, né? Mas assim, em Uhum. geral, quando a gente fala de inovação na empresa, tem inovação de processo, inovação de sistema, enfim. Como é que está a tolerância, né? O espaço para erro hoje na MRN? A gente não quer de forma nenhuma tolher a criatividade e a inventividade das pessoas e das pessoas que lideram essas áreas de inovação. Então a gente tem uma forma de fazer um screening das iniciativas. Por exemplo, você começa com uma prova de conceito. Por exemplo, esse projeto Ion, que é essa bateria que diminui o consumo de energia, ela foi testada primeiro numa escavadeira, uma só numa escavadeira. Aí a gente viu que tinham necessários ajustes, então a gente Uhum. está fazendo os ajustes ali, ou seja, foi um erro, foi corrigido. Se eu tivesse feito isso de forma em toda a frota, escavadeira, caminhão, trator, eu teria tido um prejuízo. Então, assim, minimizou o impacto do erro, o erro trouxe o aprendizado e o aprendizado traz a evolução. Então, eu acho que a gente tem uma cultura que aceita, incentiva a inventividade, aceita o erro, mas a gente não deixa o erro escalar. O erro tem que estar confinado ali, entendido, e, e assim você parte daquele piloto ou daquela prova de conceito, e daí você escala depois de corrigir todos os problemas. Assim a gente faz desde nesse nível aí que eu falei, dessa questão do projeto Ion, até, por exemplo, eu experimentar um equipamento novo na mina, um caminhão novo diferente, um trator diferente. A gente começa fazendo teste menor, né? Então a gente consegue confinar os efeitos do erro para que, se ele ocorrer, não impacte, não prejudique a empresa. Muito bom. É, Em relação ao chamado ecossistema de inovação, Guido. Então, o que é o ecossistema de inovação, né? São os diferentes players aí que orbitam, né, o setor da inovação, né? Pode falar, pô, startup faz parte do ecossistema. Você citou aqui a academia, né, universidades. Você tem ali investidores, sejam eles corporativos, sejam eles pessoas físicas aí. Tem muitos players diferentes nesse chamado ecossistema de inovação, né? As consultorias, os hubs, enfim. Os centros de pesquisa. Exatamente. Como é que a MRN se conecta assim, né? Qual que é a... Se você pudesse dar alguns exemplos ou uma estratégia assim, né? Fica à vontade. Não, a gente participa no Mine. A gente começou assim mais em inovação, participando do Mine Hub, isso foi abrindo portas. Aí a gente vai, por exemplo, numa Exposibran e conhece pessoas, e conhece pessoal da Embrapi, pessoal de outros centros de pesquisa. Ótimo. Para quem está nos assistindo, né? A gente está falando, só para explicar um pouquinho mais, né? A gente está falando do Mine Hub, falando algumas vezes, citamos algumas vezes o Mine Hub. O Mine Hub é um hub de inovação setorial, um dos principais do mundo, talvez o maior do mundo, né? Do setor mineral, assim, né? Setor de mineração. Então, do Mine Hub participam várias empresas, sejam elas mineradoras ou players da cadeia de valor da mineração, né? Uhum. E essas empresas tendem, elas, né, estão ali para compartilhar dores semelhantes, né? Para aproveitar a força do grupo, né? A economia de escala ali para resolver essas dores e tornar a mineração mais sustentável, mais produtiva, né? Para todo Exato. mundo que participa. Achei legal explicar, né? E se você me permite, Bauxita Lab, podemos falar que é um veículo de inovação da MRN? Sim, é um veículo de inovação que faz esse link com esse ecossistema, né?
Isso aí. Basicamente, assim, como é que a inovação é centralizada, né, ou descentralizada em cada área da empresa ali, produção, manutenção, RH, essas áreas têm autonomia para conduzir seus próprios projetos e quanto de autonomia que elas têm, né? Essa pergunta ela tá bem na pauta hoje, sabe, dos players ali de inovação, principalmente Uhum. brasileiros. Quando eu tive fora um tempo, eu já ouvia muito assim, né? A palavra inovação ela acabou sendo diluída alguns anos atrás entre as áreas mesmo das empresas, né? Então, algumas empresas ali da Califórnia, enfim, elas não falavam mais sobre o departamento de inovação e tal. Já, pô, projetos inovadores na área de produção, projetos inovadores na área tal, enfim. Como é que tá hoje na MRN isso, sabe? É interessante esse ponto, vou até pensar a respeito. Mas a gente tem uma gerência de inovação, mas ela es- recebe contribuição de facilitadores que estão em toda a estrutura. Ocorre de uma área ter uma ideia e fazer isoladamente, eu acho que pode até acontecer. Mas eu acho interessante que essa área central, mesmo que ela não tenha que botar a mão na massa, esteja sabendo que aquilo está sendo feito. Que aquilo Uhum. pode ter abrangência em outras áreas, pode ter alguém fazendo uma coisa parecida. Então, assim, eu acho que as iniciativas têm que surgir nas áreas mesmo. E vou até, você me provocou aqui, eu vou pensar a respeito, eu vou conversar internamente até que ponto a gente solta e deixa as pessoas irem fazendo, simplesmente informando, ó, estou fazendo isso. Porque também se você centralizar, você perde um pouco a velocidade, você pode perder a velocidade. Então é uma questão interessante, mas eu entendo que a gente tem uma centralização, existe um departamento, mas não está centralizado ali, porque as iniciativas estão emergindo através desses facilitadores Uhum. de diversas, é, de diversas áreas. Claro que né, uma área, ela sempre é vamos dizer, um acelerador ali Sim, dos projetos. Tem questão de orçamento também, né? é, Então, o setor tal, né, teve uma iniciativa inovadora. Quem sabe com mais orçamento o setor tal não consegue alcançar mais resultado. E quem vai puxar esse orçamento, né? Eles mesmos? Então é uma conversa bem é, interessante. é, E, Guido, vamos falar aqui de pessoas ali, né, cara? De liderança, de contaminação boa, né? Assim, uma pergunta interessante: que conselho você daria a outros CEOs, né, de setores ali chamados, eu não gosto dessa palavra tradicional, mas digamos assim, que tem mais, vamos dizer, anos, né, de maturação ali, então setores ali mais antigos, quer dizer, que buscam implementar uma cultura de inovação mais eficiente. Que conselho você dá para esses CEOs ali que procuram implementar essa cultura de inovação mais eficiente? é. Algumas empresas realmente elas podem ter dificuldade, até pelo tamanho, por orçamento, por ser um setor muito, não sei, não gosto muito dessa palavra tradicional, É, mas às vezes vem de uma orientação não muito aberta à inovação, às vezes uma empresa familiar. Eu diria que é uma coisa inevitável, um caminho sem volta, e que você acaba ficando realmente para trás se você não inovar. Então, eu acho que, primeiro, tem que se esforçar para ter aí um pouco do tempo, da atenção do management para a inovação, tem que se esforçar para viabilizar algum orçamento para isso, para entender, para começar a se, a se relacionar com esse ecossistema, para entender o que você pode trazer. E muito importante para essas empresas que não são gigantes, como Vale, Nexa, essas aí que a gente vê que são as líderes em inovação, seria você tem que ter um jeito e um tempo, achar um tempo para pensar nesse futuro e não deixar que a urgência do dia a dia te arraste completamente
e que tire seu foco dessas coisas novas que você precisa para pensar o futuro da empresa. Então eu diria que é isso. Eu acho que as grandes empresas, elas conseguem botar um departamento e dar uma verba e a coisa acontece. Obviamente precisa da cultura. Mas as empresas, eu acho que até principalmente as menores, têm dificuldade. De, vou ter um departamento, vou ter um gerente, vão headcount novo, tem que aprovar. Não. Então, eu encorajo a fazerem e dedicarem algum tempo, começarem, porque essa coisa é um troço, você tem uma picadinha que te contamina. Você começa a querer buscar mais e mais coisas. Então, assim, na MRN a gente tem áreas que andam muito rápido, outras que nem tanto, mas às vezes você traz um cara do mercado, o cara é todo já cheio de ideias, já viu em outra empresa e já implanta. Então, acho que é isso, tem que estimular, e a cultura tem que vir de cima, o recado tem que vir de cima. Senão o cara que está lá embaixo, ele não vai se sentir encorajado a apresentar as coisas. Muito bom. É uma conversa também que ela está nas rodas ali, né? Com certeza, dos executivos de grandes empresas, né? Como é que é a melhor forma ali de né, incentivar ali o time das empresas a inovar cada vez mais, né? A gente falou sobre conselho, né, para CEOs, mas na nossa audiência aqui a gente tem membros do time da MRN, né, de diferentes cargos. A gente tem CEOs também de outras empresas, gerentes, analistas, estagiários. E entendo que gente bem jovem querendo aprender também, né? Assim, estudantes, enfim. Entendo que nossa audiência é bem diversa aqui, né? Então eu queria te convidar para deixar uma mensagem final para a nossa audiência, né? Então, em relação a esse tema, em relação ao seu setor, agora é freestyle, né? Vamos dizer, deixa, por favor, a sua mensagem para essa audiência tão diversa que a gente tem, por favor, Guido. Bom, tentando resumir a conversa, pessoal, inovação é um caminho sem volta, é uma necessidade, em alguns casos é sobrevivência mesmo, e é sempre os jovens provocam muito a inovação. Sempre que a gente traz um engenheiro mais novo, ele quer questiona sobre novas ideias. Então também ter essa mescla do pessoal mais antigo, que conhece profundamente o processo, com quem entra novo e questiona e traz novas ideias, é interessante. Então eu acho que o mundo está em constante mudança, as nossas empresas também têm que estar em constante mudança, e é isso que é bom, você inovar e ver os resultados e ter novas ideias e melhorar a produtividade e melhorar o resultado, melhorar a segurança. Então é isso que tem que ser perseguido, a sustentabilidade, uma mineração limpa, tudo isso aí vai... A inovação vai permear por tudo isso. Muito bom. Acho que a gente teve aqui uma conversa muito enriquecedora, Guido. Eu te agradeço muito. Guido Germani, CEO da MRN, né? E finalizamos aqui numa conversa excelente, né? Do Bauxita Cast, o podcast do Bauxita Lab. Viu, Guido? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. Muito obrigado pelo compartilhamento de conhecimento que você trouxe aqui pra gente hoje. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal.